Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Backstage Vet Podcast. Hoje com a convidada queridíssima, que é uma amiga pessoal nossa, Débora. Ela vai se apresentar daqui a pouco para nós, mas é um grande prazer ter a Débora aqui em casa e ter no nosso podcast, né? Muito mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço, desde o ano passado, né, gente? Desde o ano passado. Hoje o nosso café vem do Clever, o Flávio tá todo sorrindo. Nossa, o meu presente de Natal foi o melhor possível. Ele tá feliz aqui com café. Vamos fazer mais uma convidada que não toma café. A gente precisa de convidados que tomem café. Pois é, não vou poder fazer a propaganda do Clever. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bora Obrigada. tomar um café, gente? Vamos lá, né? Débora, a gente vai pedir para você se apresentar primeiro, do jeito que você gosta, né? Sem falar quem, como é que você fala? Se apresente sem dizer que é o seu nome, mãe de quem você é e sem o que você faz. Difícil, né? Dificílimo. É quem eu sou. Se apresente dizendo Quem eu você sou. é. Bom, eu sou uma pessoa que ama a vida, ama estar com pessoas, ama os bichinhos, ama a natureza e é isso. Essa é a Débora, né? Agora a Débora é uma profissional também, né? Isso aí. Que formada em veterinária, assim como vocês. Quer né? falar quanto tempo é formada? Vou fazer a conta. Abafa, peraí. Deixa quieto. Agora a gente tem que fazer conta. Não, mas vão fazer 25 anos, né? De formada. Acho que Meu Deus. vocês entraram na mesma faculdade que eu, não foi? Foi, eu sim. Você não era da Unisa? Não. Eu achei que você fosse. Eu não sei qual turma, me formei em 2001. Então fica fácil de fazer conta, né? Não dá pra... Foi da turma do É André. da turma do André? É, da Você- turma do André. Aí, ó, o André Da veio turma aqui do falar com André. a gente. Pois é, a gente se reencontrou, né? Eu e o É um episódio André. lá dele. E daí me formei em 2001 e fui para Brasília. É para eu contar a história? Claro, à vontade. Podcast é seu. E me formei com 23 anos. Casei, foi tudo junto. Fui para Brasília, né? Eu fiz o meu estágio lá em Brasília, fiz bastante estágio aqui da veterinária, que todo mundo aqui fazia várias coisas, né? Que quando a gente está estudando, a gente não consegue trabalhar, né? Exatamente. E Hoje quando a em gente... dia, sim, mas Naquela nossa época, a não. gente não conseguia trabalhar. Aí, o que eu fazia? Eu falava, precisava fazer alguma coisa para eu ganhar, alguma coisinha, né? Para não ter que pedir tudo pro pai, né? Que era chato. Com quantos anos você entrou na faculdade? E agora? No fim, lembra? não lembro. São 5 anos de formada, é muita conta para fazer, Gi. Veterinário não gosta de fazer conta. Exato, Zi, ela não dá Você fez certo. estágio durante a faculdade, você está falando? Durante a faculdade eu fazia, mas o que eu Remunerado? fazia? Não. O estágio nunca era remunerado, né, gente? Vamos combinar. Mas o que eu fazia? Eu fazia promoção de ração nos pet shops, nas clínicas de final de semana, para ir ganhando uns trocados. Era. E fiz também iniciação científica com inspeção de alimentos. Durante a faculdade? Durante a faculdade. Aí dava uma bolsa, que daí eu conseguia com aquilo ir para um cinema, fazer as coisas que eu queria e estudar. E como é que falava? Não tomava tanto tempo, né, para eu poder estudar. Então era isso. É mesmo, teve essa parte de inspeção na sua vida, eu quero Inspeção. saber sobre isso. Na verdade eu fiz de tudo, né, porque a veterinária, a área, Nossa, Acho que é uma das profissões que Todo tem um leque mundo- mais abrangente. eu acho. E essa parte de inspeção é pouco falada pelas pessoas, assim, Sim. são poucos profissionais que vão para esse caminho, né? Sim. O que te levou para esse caminho aí da inspeção? Na verdade, eu gostava de saber tudo que a veterinária podia me proporcionar. Então, eu já fiz radiologia, cheguei a fazer estágio. Era, inclusive, monitora de radiologia. Fazia de tudo, né, gente? Não gostava muito de cirurgia, acho que de vaca, né? E caprinos. Mas o resto, acho que eu fui aproveitando tudo que podia, eu fui fazendo para eu aprender. Que eu queria saber, experimentar um pouquinho de cada área. É pra saber o que não quer. Gente, o que quer e o que não quer, né? Então, com a inspeção, eu comecei com essa iniciação científica e parei.
Achei que não fosse mais, porque o que me dava aqui dentro mesmo no coração era equinos. Mais uma de equinos, né? Que vocês gostam mais de equinos. Nossa, gente, Acho que equinos é a grande frustração Gente, de eu ia todo mundo falar que faz veterinário. frustração do pessoal é... Não, mas eu não, com relação à frustração, eu não tive essa frustração, porque eu vou chegar lá depois. Eu fui fazendo muito estágio com equinos. Tem uma Universidade do Cavalo em Sorocaba, que inclusive eu cheguei a ficar hospedada lá e fazer. Porque eu sempre tive, embora eu seja daqui de São Paulo, eu sempre tive muito contato com esses animais de grande porte, vamos dizer assim, né? Aliás, com cavalo, com galinha, com cachorro, com gato, com tudo, desde pequena, porque eu ia para um sítio no interior do padrinho do meu irmão, então eu tinha contato com tudo. Eu via bezerrinho nascer desde pequena. Foi isso que te levou até, despertou essa parte veterinária? Foi, e eu achava lindo o bezerro nascer, o potrinho nascer, saindo assim, eu ficava assim, meu Deus, que coisa mais, assim, aquilo me encantava os olhos, eu achava maravilhoso a natureza e tudo aquilo, né? Então, tanto que com os 12 anos, mais ou menos, 13, 14, o pessoal queria passear, ir para as baladinhas da época, né? E eu queria ficar lá, meus pais vinham embora para São Paulo, eu ficava lá com o pessoal para ficar no meio da bicharada mesmo. Adotava pintinho que era órfão da galinha e ficava andando com o pintinho. Era assim, né? E aí eu acabei fazendo a faculdade e fui experimentando as várias coisas. Não fui para esse lado da inspeção, fui mais para equinos, embora fizesse bastante estágio também com pequenos animais, que eu gostava bastante. Tinha alergia a gato, espirrava que nem uma louca. Eu falava, gente, você tinha? Como que eu vou fazer agora a consulta espirrando desse jeito? Mas no fim deu tudo certo. A minha prova final foi com o gato. No final eu falei, lascou. A homeopatia começou a se provar ali, gente, porque ó, ali no contato você já pegava a sua imunidade. É verdade. Ó, microdoses. Era por estresse mesmo, eu né? Eu nunca fiz tratamento pra isso. Eu também não. Fui, espirrava, ficava tudo inchado e aí, ó. Eu também. Hoje em dia, Quem nunca? eu tenho uma gata. Pois é, tá ali a gata. E eu nunca pude ter bicho porque minha mãe não deixava. Então eu ficava nesse lugar. Adorava ficar lá. Peguei na faculdade uma cachorra, que eu tinha um Fusca. Ela não podia ouvir o barulho do meu Fusca chegando na faculdade. Você tinha um Fusca? Tinha. A Débora de Fusca, Mostarda. sensacional. Adoro Fusca, gente. Vocês têm ideia? Eu não acredito. Chega a mandar uma foto pra gente, você no Fusca. Eu não tenho, você acredita? Só tá na memória. A geração dos anos 80 é complicada, Não. porque a molecada foto, de hoje em dia né? nem entende. Você tinha que ter uma máquina para tirar foto, Revelar, revelar, e talvez a foto tenha dado Isso. certo se você não queimou o filme na hora de abrir. Era um Fusca mostarda. Com as calotinhas pra fora, assim, Que ó. legal. Eu parava no farol e queriam que eu vendesse o Fusca. Não tava vendo, eu amava meu Fusca. Era a Zelda, gente. A Zelda era a minha paixão. Então eu chegava com o Fusca na faculdade, a cachorrinha ouvia, eu chegando, ela já ia e ficava no meu pé. E minha mãe não deixava eu ter. Aí até que eu falei, mãe, inventei uma história lá. Vão matar a cachorra lá na escola para fazer cirurgia, não sei o que, então traz. Aí levei a cachorra, mas eu já tinha meus 20 anos. E levei ela, mas ela fez eu dar para outra pessoa, né? Que daí eu tinha contato com ela, pelo menos tirei ela das ruas. E fui fazendo isso. Análises laboratoriais também. Eu quis aprender como é que funcionava, a parte de nutrição, eu fui querendo saber tudo. E aí, quando eu fui para me formar, a gente tinha um estágio obrigatório, né? E eu ia casar junto, me formar e casar junto, que a gente estava conversando, ia para outro, com 23 anos, né? E eu ia para outro lugar. Se formar, casar e ainda mudar para Brasília. Tem pouco movimento nessa vida. Você já namorava com ele há tempo ou não? Já desde os 18, namorava ele. E daí a gente preparando para casar. Meu Deus, aí eu sempre, tudo junto. Aí eu tive sempre um bom relacionamento com os professores, né?
E daí eles falaram assim, vamos arrumar lugar para vocês fazerem estágio lá, porque daí eu precisava conhecer todo mundo lá em Brasília, né? Aí eu arranjei com clínica de pequenos, numa clínica lá, e na Ípica de Brasília. Comecei a fazer meu estágio lá, né? Com o Carrara, que era o Bambambam, veterinário Bambambam lá de Brasília, muita gente boa. E fui levando. Aí, nesse meio tempo de estágio, voltei, me formei direito. Foi tudo muito misturado, né, a minha vida. E daí, ele falou assim, você quer trabalhar aqui na Ípica? Tá vendo como não me frustrei? Olha só. Olha, E aí eu comecei a trabalhar com equinos lá. Por quê? Porque teve uma vez que ele viu que o cavalo teve a cólica, né? O cavalo tem muito cólica intestinal e tinha que passar a sonda nasogástrica para fazer o refluxo, né? Sim. Aí um dia eu dei conta sozinha, ele falou, vem. Olha aí, pronto. Putz, você equilibrou uma cólica, pode vir. Equilibrou, né? E foi bem legal, assim. Só que daí eu não continuei, porque eu falei, eu quero ser mãe. E aí uma coisa não conseguia conciliar com a outra, porque era de madrugada, era final de semana. Sim, claro. Ah, sim, cavalo ainda, né? É. Muita responsabilidade. Mas fiz amizade com todo mundo na faculdade, com todo mundo. Aí o Carrara, ele falou assim, tem um lugar de inspeção. Aí voltei para a inspeção, Olha só. de novo, por uma empresa, e voltei e comecei a atender. Lá em Brasília ainda. Você não quer aqui, mas eu tenho lugar. E tem um outro amigo meu que também tem representação de medicamento. Era uma empresa de medicamentos. Você não quer fazer entrevista lá? Falei, vou. Aí eu fiz a entrevista e ele falou, pode vir trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com essa empresa de medicamentos, né? Eu também já trabalhei com empresa. Já? Só que eu fazia pesquisa, não sei como que você trabalhou, não era vendas, eu fazia só promotoria. Eu vendas. E em Brasília, gente, não sabia andar em nada, né? Com 20 e poucos anos, pegava, arrancava, o pessoal nem sabe aqui, os mais jovens que vão assistir, arrancava as páginas amarelas onde tinha o mapa e ia para os lugares lá em Brasília, fazer as visitas a campo, tudo era bem interessante. Aí entrei também com o pessoal da UNB lá para fazer as pesquisas conforme ia dando vermífugo para os animais da Polícia Federal, e eu fazia análise, via a eficácia do produto, era bem legal. E aí de final de semana, acho que, não sei o que acontecia, eu trabalhava dia de semana com isso, daí dia de semana, e com a inspeção junto também, porque era uma mobilidade de horário, eu nunca fiquei paradinha trabalhando, foi sempre muito movimentado para mim. Trabalhava com as duas áreas nessa época. Inspeção e laboratório, e o medicamento. Trabalhava com os dois. E ainda de final de semana ainda cobria plantão ainda. Nossa, gente, como a gente é doido quando a gente é muito novo. doido. Tinha energia para isso. Muita coisa. Energia e necessidade. Energia e necessidade, eu fazia isso. Só que daí eu acabei ficando mais só com a empresa de medicamentos, né? Foi tendendo mais a isso, porque daí eu comecei a fazer mais as pesquisas, foi dando super certo. E daí com 28 anos eu fui mãe. Aí, como eu estava muito sozinha lá, né? E não tinha com quem contar nada. E eu tive uma intercorrência na gravidez que eu tive que ficar de repouso, eu fiquei afastada. Aí eu fiquei afastada por um tempo da veterinária, né? De tudo. De tudo. Fiquei com ela. Aí fiquei com... Depois eu engravidei do meu menino. Diferença de quanto tempo? Dos dois? 3 anos, uma diferença. E depois disso eu comecei a trabalhar de novo. Né? Aí eu voltei para São Paulo, depois de 7 anos morando em Brasília, voltei para cá. Então você ficou o quê? Quantos anos parado sem trabalhar? Anos parado. Acho que 4. 4 anos parado. Uns 4 anos parada. Eu fiquei. Lá em Brasília? Entre lá e cá.
Tá, um Porque pedaço aí aqui foi o também. nascimento da primeira filha, a gravidez do segundo, e aí depois que você voltou a trabalhar. Então foram uns 4 anos nessa sem trabalhar. 4 anos e pouco, é. Como é que sua cabeça ficou nesse momento? Olha, gente, eu amo ser mãe. Uhum. Então foi uma escolha, mas ao mesmo tempo é difícil, porque você perde uma autonomia que você tinha e agora você não tem mais. Eu nunca fui cobrada em relação ao marido, nada. A gente pôde, mas ao mesmo tempo, para você voltar depois é muito difícil. Porque você perde o time ali, né? Uhum. Da coisa. Só que lá, quando eu me formei em 2001, eu já gostava da acupuntura. E eu me formei, casei, fui para lá e só tinha acupuntura na Unesp de Botucatu. Certo. Falei, agora lascou, eu não vou conseguir fazer. Então aquilo me, como é que eu vou dizer, broxou, Desanimou, né? desanimou um pouco. Né? Por isso que eu fui fazendo as outras coisas e trabalhando com o que dava ali. Aí quando você voltou para São Paulo, aí que você... Aí eu voltei para São Paulo, tive minha menina, que ainda estava grávida dele. Ah, você ainda estava grávida. Fiquei 1 ano e pouco ajudando depois o meu irmão na empresa da família. Daí eu falei, não, eu preciso voltar. Nossa, Preciso voltar essa necessidade. Então, 7 anos fora da veterinária. 5, 7 anos fora da veterinária. Será que tudo isso? Não sei. Tô chutando. Acho que uns 5, 6. 5, 6 anos. É. Né? É bastante tempo mesmo, né? E é difícil, né? Você perde time do mercado. Perde time, total. Daí, falando com os amigos da faculdade, falei com o meu amigo que tinha feito aquela iniciação científica comigo lá atrás. Ele falou, você não quer voltar para a inspeção? Pelo menos você volta para alguma área, né? Falei, quero. Aí comecei a fazer os cursos de novo, estudar aquilo tudo muito novo, né? Para mim, tudo de novo, parece ser pá. É muito esquisito. Você tem que reaprender muitas coisas. Aí eu falei, quero. Aí comecei a estudar e comecei essa área de inspeção. A gente abriu uma sociedade, nós dois. Só que aquilo da acupuntura voltou a me aguçar de novo. Falei, gente... O que é esse trabalho de inspeção? Fala pra gente, o que você fazia? Então, inspeção, tem o fiscal que vai lá e autua por não estar com as normas de higiene ideais para que não cause nenhuma contaminação para a pessoa que vai lá se alimentar, né, não passe mal, não tenha nenhuma intercorrência. Hoje em dia tem muitos alergênicos, hoje em dia é mais fechado isso, assim, tem que ser muito criterioso porque a gente pode colocar a vida de alguém em risco. Só para abrir um parênteses para quem está assistindo, a veterinária tem uma gama de atividades que ela pode exercer e essa área de inspeção de alimentos é uma área que muitas vezes conflui com o nutricionista. Então o veterinário ele pode atender restaurantes, lanchonetes, em quais aeroporto. Então o veterinário fiscaliza tudo que se dá com bicho vivo, com bicho morto e subprodutos do animal. Né? Então ela fazia essa parte de inspeção e vigilância sanitária. Em quais estabelecimentos você atuava? Porque muita gente não sabe dessa parte. O veterinário pode atuar em estabelecimentos. Em casas de carne, em frigoríficos. Eu fui RT de uma fábrica de sorvetes. Sim. Né? Por 7 anos. Olha aí. Eu fui RT lá. Então, é muito legal, porque a gente estuda, a gente fala assim, a microbiologia dentro da veterinária engloba muitas coisas, né? Inclusive qual a contaminação que o alimento, né, pode dar ali para a pessoa que for se alimentar daquilo que não está higienizado da forma adequada, não foi manipulado da forma adequada, como deveria. Então é bastante responsabilidade também, sim, né? Claro. Mas foi legal. Só que o que eu aproveitei? Como eu fui voltando, aquilo da acupuntura foi voltando dentro de mim. Falei, não vou deixar de fazer, eu não vou. E eu sempre tive aquilo dentro de mim. Excelente. Aí, de novo, a doida. Trabalhando, casa, criança, inspeção, estudando acupuntura. Eu te achava louca. Gente do céu.
né? E fui fazendo isso. Falei, não, agora eu vou fazer a transição de uma coisa para outra. E fui aos pouquinhos fazendo isso, voltando. Quando eu te conheci, você estava ainda com... Tava, até com pouco seu tempo expressão. agora eu Eu tava lembro. com casa de carne ainda, porque eu falei, gente, chega, né? E às vezes eu me perguntava, será que é isso? Porque eu sempre quis fazer acupuntura. E às vezes a gente acha que a gente não consegue fazer outras coisas na vida da gente. Ah, a gente se coloca obstáculos, né? Ah, eu não... limita, né? A gente se limita, não, eu já fiz isso, agora não dá. Não, eu quero estar velhinha, morrer estudando, aprendendo coisas novas. É a Primeira vida. dica do podcast. Por Né? que você tem que se limitar a uma área só? Você Não pode tem. ser um clínico e trabalhar com expressão. Exatamente. Você pode trabalhar com expressão e fazer acupuntura. Por que não? Né? Né? Não tem idade. Não tem pra regra, isso, não tem regra, ideia. não tem Se você idade, tiver boa não tem- vontade, exatamente. vontade de aprender, você já foi boa parte do caminho, Isso. né? Não se limitar a Sim, isso. não se limitar. O céu é o limite, Céu né? é o limite. Então, eu comecei a fazer a acupuntura junto e fazendo junto. Aí fui deixando de atender algumas casas para eu começar, depois que me formei em acupuntura, e atendendo em domicílio, né? Esses animaizinhos. E às vezes eu me perguntava, nossa, por que tanto tempo, né? Eu fiquei com isso, e sendo que eu queria outra coisa, né? Mas eu acho que está tudo no tempo certo. Tudo no tempo. Tudo que a gente faz é válido. Porque eu assumi uma posição que eu tinha que ser uma pessoa que chamava a atenção das outras pessoas, dos funcionários. Falei, olha, você não deve fazer desta maneira, porque desta maneira você pode contaminar o alimento e a pessoa vir a ter algum problema, né? Então, era uma posição assim, desconfortável, vamos dizer Você tá mexendo com assim. a cultura, porque na casa dele ele não faz assim. Na então casa você tinha que dele. ensinar aqui no trabalho. Sabe quem ele não... que comentou sobre isso? O Vitor, que veio aqui também, né? Sim, Falou sobre sim, isso também, sim. porque ele faz essas normas do raio-x, né? E ele falou que ele se coloca também, às vezes, numa posição de chamar atenção e as pessoas se incomodam com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal porque eu fui aprendendo, como eu abri falando, né? Eu gosto de gente e gosto de bicho. Então, assim, eu fui aprendendo a como lidar com as pessoas. Como eu deveria fazer, como eu deveria abordar de uma forma que eu não fosse agressiva, né? Que eu não fosse mal educada, autoritária, que deixasse a pessoa ali muito constrangida, né? Então, todos esses anos assim foram muito válidos na minha vida, até para me abrir depois a porta, porque eu não estava tendo tanto contato com pessoas assim pela maternidade, me abriu a porta para eu conseguir chegar nos responsáveis pelos animaizinhos, né? Que eu ia ter que conversar, tudo foi muito, muito legal. Me deu um jogo de cintura muito grande. Foi muito válido. E eu agradeço todos esses anos assim que eu passei com isso, porque me abriu as portas para o que eu faço agora, né? Que agora eu trabalho com a acupuntura. E como eu não paro, né? Deixa eu só fazer um adendo. Eu conheci a Débora, gente, porque uma clínica veterinária, uma veterinária que eu tenho parceria há muitos anos, ela me indicou um paciente e ela falou assim, mas eu acho que esse paciente já tem uma acupunturista, mas ela queria que fizesse ozônio no paciente. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Entrei em contato com a veterinária, pedi o contato para os tutores, entrei em contato com a veterinária e a veterinária era a Débora. Então a gente começou a conversar, eu falei para ela o que eu ia fazer, como eu sempre falo para vocês, ó, espeto, casa de ferreiro aqui não é espeto de pau. Porque eu falo para as pessoas entrarem em contato com os profissionais, se comunicarem, já falei várias vezes aqui isso, e é o que eu faço. Então eu conheci a Débora assim, eu não conhecia ela, mas entrei em contato com ela porque ela estava atendendo um paciente e eu ia começar a atender só com ozônio, apesar de já fazer medicina integrativa também, né, acupuntura. Ela já estava fazendo, então eu fui fazer só o ozônio lá e a gente teve esse match. Foi. De cara, né? A conversar ali, eu achei ela muito agradável, só pelo celular, não conheci ela pessoalmente. A gente foi conhecer bem depois, né? Acho que foi isso, pessoalmente.
porque entrou pandemia, acho que no meio. A gente foi conhecer bem. Mas a gente continuou o contato. Não, a gente continuou com a parceria, né? Com a parceria e tudo. Mas a gente foi se conhecer pessoalmente bem anos depois. Foi. E só continuando esse adendo que você está falando, porque casa com o que a gente começou a praticar no podcast aqui, que a gente achou importante. A ética, ela traz não só benefícios para o pet, mas como traz amigos para nossa vida. É isso que eu falei. Coisas que o dinheiro não compra. E a gente vê hoje no mercado isso não acontecendo por falta de ética. E por mais que não gere uma amizade, não gere nenhum benefício, mas vai gerar o benefício para o pet e para o responsável que está com um problema real. A minha esposa faz acupuntura e faz ozônio. Ela poderia ter roubado o cliente para ela. Poderia, que é o que a gente vê a maioria fazendo. Mas pelo fato de... oportunidade. Olha a oportunidade, entendeu? Então, a gente teve a oportunidade de colocar uma pessoa... Teríamos perdido. Todos teriam perdido. Então, é exatamente isso. Eu coloquei um vídeo lá de um desabafo falando no canal, falando exatamente sobre isso, né? Porque as pessoas perdem grandes oportunidades de conhecer um outro profissional, conhecer uma outra visão de tratamento completamente diferente da sua e que, puxa, é enriquecedor. Tanto conhecer uma pessoa nova quanto conhecer uma medicina nova. Sim, né? e as pessoas se fecham naquele mundinho, é o que você falou do quadradinho, né? Se fecham, não, eu vou fazer só assim, não vou conhecer ninguém, vou fazer só desse jeito. E assim, é muito, muito ruim. Tanto da parte ética, moral, profissional. Sim, né? E na verdade uma coisa integra com a outra. São trocas de experiências que a gente pode ter e se ajudar, né? E não levar para o lado pessoal, que vai pegar. Não! Uma coisa não anula a outra. Né? Uma coisa não anula a outra. Então, assim, um clínico ali que está fazendo, de repente faz a parceria e o animal tem uma melhora bem mais significativa, mais rápida, né? Então, tudo pode ser integrado, né? E com sensatez. De lado, tudo pode ser integrado. E mesmo com um profissional que às vezes faz as mesmas coisas que você, que é o que acontecia comigo com a Débora. A gente fazia as mesmas técnicas, tinha uma técnica só que era de ozônio que a gente não fazia. Na verdade, você faz muito mais coisas do que eu. Não, a gente faz coisas diferentes. Então, ela faz muito mais técnicas do que eu, ou seja, profissionais que fazem as mesmas coisas, mesmo assim você pode tratar o mesmo paciente e somar. Exatamente. Somar ali pro paciente, para você. E mesmo fazendo grandes amizades, assim, como a gente fez. Então, não percam essa oportunidade de ligar, de falar pelo WhatsApp. Não precisa nem ligar. Eu sei que ligar é um desconforto ainda para as pessoas. Imagina, ninguém mais liga para ninguém. Ninguém mais liga para ninguém. Mas você mandar um WhatsApp e conhecer a outra pessoa é enriquecedor. Saber fazer troca, o que está acontecendo, o que pode melhorar, né? A gente não... mudar o tratamento de um colega que já está fazendo de uma forma, a gente não pode fazer dessa forma, mas não, cada um, aí sim, cada um no seu quadrado, mas dando o seu melhor. E interagindo da melhor forma que for possível ali, né? E com sensatez também. Eu vou ficar sabendo que o cachorro, de repente, precisa de uma cirurgia, a gente não vai falar, não. Eu estou vendo que muitos hospitais, isso é uma coisa que eu percebi de alguns anos para cá, de uns 2 anos para cá, bem recente, que muitos hospitais estão fazendo agora grupos, então o animal é internado, ou vai ser internado, ou vai lá, fica mesmo que vá com uma consulta com um clínico, e ele sabe que tem especialistas envolvidos. Alguns hospitais fazem um grupinho e pedem para te introduzir no grupo e vão colocando ali um boletim como que o animal está. Eu acho isso fantástico, elogiei já várias vezes os hospitais que fizeram isso comigo. Acho isso uma maneira super legal. Por quê? Porque agrega. Aí tá ali, sei lá, o endócrino do animal, medicina integrativa, o clínico, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo com o animal, está sendo feito. Isso só enriquece. E às vezes nem sabem direito o que a gente faz, né? Porque associa só a acupuntura com o quê? Com ortopedia. Exato. Acha que é só problema ósseo, de coluna, de uma displasia, né? De uma luxação, né? E não é assim. E acaba não, porque né? A gente vê o indivíduo, né? O animal como um todo ali. Não só o sintoma, não só a patela, não só... eu tô com um paciente internado com uma doença inflamatória, intestinal inflamatória crônica, e que estava muito descompensado.
E eu estou fazendo um tratamento com medicina integrativa, né? Com fitoterápico, com homeopatia injetável. Então o pessoal meio que se assustou, mas eu falei, né, me colocou lá no grupo, eu expliquei para eles como que era para ser feito. Então, muito legal. Eu acho muito bacana. Dá Isso tem pra que ir fazer. mudando mesmo aos pouquinhos e fazendo com que isso vire rotina dentro da medicina veterinária. Rotina. Vamos nos conversar mais, comunicar mais. Isso. Legal, né? Para comportamento, para parte de endócrino, para cardio, para tudo, né? A gente pode, para fazer tudo. E eu acho que não sei qual, né? Se é a divulgação, que às vezes é falha até por nossa parte também, né? Que a gente não divulga pela limitação que às vezes a gente tem dessa tecnologia, né? Mas... E também do nosso corre-corre, mas deveria ser mais difundido e divulgado. Antigamente, isso, né? nós tínhamos as reuniões clínicas e tinha muito da indústria farmacêutica fechando horário nas clínicas e dando palestra, ou elas alugavam algum auditório e convidavam os veterinários. Então eu acho que antes da pandemia, a gente costumava ir muito a eventos para se interagir. Hoje isso está meio que caiu em desuso, né? Os próprios hospitais faziam reuniões com os veterinários, né, para discutir casos clínicos. Mas aí era evento fechado. Estou falando de eventos abertos. Assim. Então, o pessoal da área de vendas, da farmácia, normalmente fazia esses eventos, faziam coquetéis, faziam brunches, enfim, faziam eventos e hoje tem muito menos. Eu não posso dizer também, porque eu não estou se eu for em domicílio, né? Então estou mais difícil para eu opinar. Então a gente não tem essa interação com todo mundo, né? E é isso. Vamos lá, continua falando das suas transições. Aí você começou a fazer medicina integrativa. E aí? Aí comecei a fazer medicina integrativa e, como eu já havia dito, né? Essa postura que eu tinha que tomar perante as pessoas, essa conversa, embora eu tivesse uma postura mais de a chata, né, que ia lá e tinha que chamar ou não a atenção, e como o Flávio mesmo disse, às vezes não tem nem aquilo na casa deles, e a gente ter que colocar uma nova rotina, mas é por falta de conhecimento mesmo. Então, quando a pessoa, a partir daquele momento que você vai dar uma aulinha ali, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, a pessoa, nossa, eu não sabia, até se surpreende. As pessoas não têm primeiro grau completo, às vezes não tem primeiro grau completo. E como que às vezes você vai pedir... Técnica, não sei o que, de manejo e não sei o que. Manipulação. Boas práticas de manipulação de alimentos. A gente teve na faculdade. Tivemos, né, com bons, excelentes professores, que foi o Paneta, foi um excelente professor. E você tinha que aplicar isso dentro do estabelecimento. E tinha que aplicar, e às vezes é tão delicado, porque você fala assim, você precisa estar com a barba feita. Às vezes a pessoa não tem nem a gilete, gente, para fazer. Você vai descobrir depois. Então é por isso que você tem que ter um tato ali para poder falar com a pessoa, sim, entendeu? Como que a gente pode te ajudar? Às vezes está com cheiro, né? Teve uma pessoa que eu conheci que trabalhava nessa área, que ela fazia entrevista de emprego dessas pessoas que não têm o primeiro grau completo na casa delas. Não é ela que vinha até a entrevista, até o emprego. Ela ia na casa, porque a pessoa entrevistava na casa, já sabia o que tinha, visitava o banheiro, visitava a cozinha, onde que cortava a carne, se era com tábua de plástico, de madeira, de vidro. Então, a minha irmã trabalhou muito tempo, né, a minha irmã nutricionista, e ela trabalhou muito tempo com essas técnicas de boas práticas, né? E ela, para contratar, ela que contratava, era uma empresa terceirizada, quer dizer, trabalhava dentro das empresas, né? E ela tinha que contratar, e ela fazia isso, ela fazia a entrevista da pessoa na casa da porque pessoa. Você tinha muito retrabalho. Duas coisas que ela falou que quebrou, que a gente ficou, na época a gente estava estudando, né, a gente gostava de ouvir, que ela fez uma vez um teste também, com uso de luva e sem uso de luva, naquela época, né, 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Porque com luva é aquele negócio, pegava em tudo quanto é lugar. A mão estava limpa, o resto tudo contaminado. Pegava no cabelo, pegava no... contaminação cruzada. Ela fez uma análise de com luva, sem luva, e lavando a mão de tanto tempo. Ela preferiu sem luva, lavando a mão de tanto em tanto tempo. Colocava um reloginho lá, de tanto em tanto tempo, todo mundo tinha que lavar as mãos e passar a higienizar. Então, tudo isso é isso. Você olha a casa da pessoa e vê, né, como que tá. É delicado, é muito delicado, né? Casa, porque é delicado mesmo. É delicado. É delicado, muito.
E então, aí com isso eu fui levando as duas coisas, né? E fui vendo quanto que a gente tinha essa parte, esse feeling, essa coisa mais sutil, assim, né, com tudo. E a acupuntura também é sutil, né? Sutil. É energia, né? Cada meridiana ali do corpo, né? Passa até por um órgão, é lindo de ver, né? A gente que gosta de ser, eu fico encantada. E tem essa coisa sutil, você vai mexer ali num pontinho que vai mexer num determinado órgão, né? Porque eu já ouvi de colegas falando assim, a energia. Né? E não vê que há mais de 5.000 anos atrás... O que você pôs nessa agulha, né? Né? Que medicamento pôs na agulha? Que medicamento pôs na agulha. 5.000 anos atrás já estudava tudo isso integrado, né? Energia, até com a lua, com a água, não era assim? As plantações, de acordo com a época do ano, tudo isso a gente aprende na acupuntura. Tudo tem um porquê, tem as estações, o que influencia em cada órgão, qual que é a doença que tem em cada estação do ano, que você pode mexer assim, e bate perfeito, né? Até onde passa a energia naquele determinado órgão a cada 2 horas, de acordo com o ciclo circadiano. Gente, hoje tem pacientes que a gente consegue prever quando ele vai ter agudização, quando ele vai piorar. Porque você sabe todo o histórico dele e você sabe quando vai mudar o tempo, vai entrar aquele clima, ele vai piorar nessa época. E teve um proprietário que já me falou, eu falei isso pro Flávio, falou assim, Jordana, quando o cachorro piorou, ele falou, eu não esqueço de você ter me avisado que ele ia piorar em tal época. Isso. E piorou, isso não é magia. E não é magia, não é porque a gente é bruxa, é estudo, né? Não é magia. A gente não vai lá mexer. Tem veterinária que me chama de bruxinha. Jordana, vou mandar pra você e suas bruxarias aí, que eu não consigo mais. É isso, então é isso que na medicina, quando a gente aprende na faculdade, que é a medicina ocidental, a gente não tem junto com essa parte. E eu acho que tenho certeza que tinha que ter tudo integrado ali dentro. Porque você veria ali o corpo, né, como um todo, não só como órgão, não só como uma especialidade, nada tem que ter as especialidades, não estou tirando, não é isso, pelo amor de Deus, mérito de ninguém. Realmente tem que ter, mas se o especialista tivesse essa visão mais ampla, global do paciente, iria muito mais ali na raiz, com muito menos medicamento, né? Seria mais tranquilo. E baseado nisso, mexendo com as energias, né? Quando eu estava fazendo a acupuntura, eu me interessei pelo Reiki, né? Que daí já é uma energia, mais de energia mesmo. Energia mesmo, né? Com a mão, sem agulhas, sem nada, são com símbolos, né? Antigos que foram colocando e fazendo Reiki. Aí eu comecei a fazer a acupuntura junto com o Reiki. E a professora que me dava os estágios, uma delas, a Bruna, ela me ensinava, falava aqui, ó, porque daí ia acalmando o bichinho. Junto, porque você passava, porque essa sutileza que a gente fala, a gente perdeu muito no corre-corre que a gente estava conversando antes de entrar aqui, e o animal tem muito isso. Ele é genuíno, ele é sutil, ele é presente no que ele faz. Então, eu voltando, embora afastada, né, sempre tive bicho dentro de casa depois que eu casei, porque minha mãe não deixava, eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi botei bicho dentro de casa. Foram 2 gatos. A gente conhece. Sobe no sofá. Sobe, pode subir. Então, eu fiz o tratamento de choque com os 2 gatos, né? Espirrei e fiquei lá. Nunca mais tive alergia aos pelos de gato. Então eu fui vendo essa sutileza, tudo isso junto. E o que me trouxe assim legal a inspeção foi lidar com os tutores. E conforme eu fui a gente vai agregando as coisas, né? Sim, claro. E antes meus pais já trabalhavam com algumas terapias energéticas, né? Que eles também me introduziram nesse mundo.
E acabei me afastando, a gente vai e volta, né? Por isso que eu falo que a gente não é quadrada, a gente pode ir e voltar quantas vezes a gente quiser. Família é né? isso, né? A gente se afasta um tempo da família e depois a gente acaba voltando. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai se aproximando deles, né? Mas não da família, não foi nesse sentido. Eu falando das terapias que eles ensinavam, eu me afastei disso para eu fazer as outras coisas. Porque eles já mexiam por mais tempo com isso, das terapias energéticas, os meus pais, né? E aí voltou para a raiz. E voltando para a raiz, para as raízes, exatamente. É isso que eu falo, voltando para o porto. Seguro. Foi, volta para o porto. Aí eu comecei a trabalhar com essa parte da acupuntura e falava do reiki. Conforme eu ia fazendo o reiki nos bichinhos, eu percebia que o tutor ia melhorando Meu Deus do céu. de algumas coisas e ia relaxando junto. Então, eu não sei o que você faz, que você vem aqui, ele relaxa, mas eu relaxo junto. Né? E é engraçado que quando eu comecei assim, eu falava assim, gente, como que eu vou fazer isso agora, falar que eu faço isso? A minha professora falou assim, não precisa falar nada, que nem todo mundo vai acreditar no que você faz. Só faz daqui e faz. E foi indo. Mas as pessoas sentiam. Começaram a sentir. Aí começaram a me perguntar. E a gente acaba sendo o quê? Ouvinte dos responsáveis. Muito. Aí eu comecei a perceber que os bichinhos tinham as mesmas coisas, muitas vezes, que os próprios responsáveis deles. Já falamos isso aqui no outro podcast. Somatização. Que é a somatização. E daí eu falei, gente, mas que pode, né? Tem diabetes, o bichinho tá com diabetes. Todos sentiam, você percebeu essa somatização? Comecei a perceber essa somatização nos animaizinhos. Eles perguntaram, né? O que você faz? Né? Aí para algumas pessoas dá para falar, eu faço o reiki junto, para outras não, você fica quieta e só vai. Né? Só vai, só faz. Põe a intenção ali. E daí aquilo foi me aguçando. E ser uma ouvinte deles, eu sempre gostei muito de estudar essas outras coisas da mente humana, de energia, né? Dessas outras coisas. Eu falei, bom, agora vamos começar a estudar mais coisas aqui, ler livros, né? E daí eu comecei a falar assim, bom, aí me apareceu uma outra escola de terapias bioenergéticas, né? Falei, vou fazer para cuidar dos bichinhos, né? Porque tinha a parte tanto para as pessoas quanto para os animaizinhos. Eu falei, bom, vou fazer voltado para isso. Mas essa parte da mente humana, leitura de livro, essas coisas sempre foi uma coisa que me despertou muito, né? Essa curiosidade, eu gostava de ler. Aí quando eu comecei a fazer, o buraco era bem mais embaixo, né? Falaram assim, primeiro você se cuida. Primeiro você se cura. Para poder curar outras. Não curar, ser a ponte ali, né? Para que as pessoas passarem pela gente, pelos animaizinhos que passarem pela gente, a gente ser uma ponte ali, para que possam se curar também, porque a gente não cura ninguém, a gente não tem esse poder, né? De fazer isso. Não, se cura, eu falei. Primeiro se cura, né? A gente se cura do que precisa para a gente poder fazer essa ponte, né? Fazer esse intermediar isso entre. Isso. Aí eu falei, nossa, nossa, né? E daí eu fui fazendo os novos cursos dessa escola e fui, para eu poder chegar nos animais, eu tinha que passar pelas pessoas. Então, fazer as técnicas nas pessoas, né? De remover as interferências ali que estavam atrapalhando a pessoa a seguir adiante. Uma veterinária que começou a trabalhar com gente. Tratar gente. Tratar gente. Mais um caso. Olha que interessante. Justamente, eu acho que essa necessidade chega nas pessoas justamente por perceber isso. Da Vivian também foi isso.
necessidade de que você está tratando a família, não tem como. É a família multiespécie. É a família, você está tratando a família. Você entra, quando você adentra esse atendimento, principalmente o domiciliar, né, Sim. Débora? Principalmente o domiciliar, você passa a ver essa conexão muito, muito intrínseca, né, do animal com o ser humano e não tem como tratar separado, não tem. Então, isso é muito bacana. E o veterinário não cuida de animal, o veterinário cuida da família. Da família, Né? Então, acho que é exatamente. por Quanto isso mais que o forte. burnout ele vem forte nos veterinários, é muito dito isso na classe, e a frustração, né? E a pessoa tem que estar preparada para isso, é o que ela acabou de falar, né? Eu concordo plenamente. Você tem que se olhar primeiro, se curar, né? Fazer, né, essa visão, olhar para dentro, justamente porque para você poder ser a ponte para tratar alguém. Porque Exatamente. senão, né, fica você acaba pegando mais, não é problemas, mas você acaba pegando mais interferências do que levando uma solução. Pega uma carga que de repente não seja sua, às vezes você entra num estado de dó, porque você sabe que você pode chegar até ali. Eu vi os outros podcasts, as pessoas falando que devia ter uma preparação dos veterinários para poder chegar nisso, e nenhum de nós tivemos, né? Sim. Eu acho que devia vir desde a escola, né? Esse negócio de você se olhar, de você poder estar assim em você, para você poder servir o que seja, tanto na veterinária, para você poder servir num outro trabalho, seja qualquer que seja ele. A gente deveria fazer isso, né? E não é assim que funciona, né? Então, eu fui passando, né, por esses estágios, tive que passar por 30 pessoas, depois mais 100 pessoas, e foram indo para eu poder chegar nos animais. Na verdade, foi bem mais que isso, mas contabilizado por escrito lá, foi por isso, né? E ver as pessoas, eu vi as pessoas se encontrando nelas mesmas, né? Conforme a gente ia fazendo. E apliquei também, depois que eu aprendi essa técnica, além do reiki, comecei a aprender a fazer com essa técnica também, nos animaizinhos e nas pessoas. Aí eu falei, bom, acho que é o que eu quero, a vida me joga, sempre me joga pra gente e para os animais, eu vou continuar com isso, né? E foi o que eu estou fazendo agora, né? Então, estou atendo na terapia, estou como agora uma psicanalista em formação, mais uma coisa para a vida, né? E atendo os animais humanos e não humanos, né? Que é o que eu faço, tenho feito agora. Fala para mim, você sentiu uma diferença? Qual é não é sentir uma diferença sempre tem, mas qual é a diferença, a intensidade da diferença que você percebeu quando você tratava só o animal, você ia lá focada só para mexer com o animal, e a partir do momento que você começou também a tratar a família, o ser humano que estava ali por trás, o responsável daquele animalzinho? Qual que é a grande mudança que teve? A mudança foi que eles começaram a se olhar diferente, né, as pessoas, e olhar o animal naquela condição diferente. Essa foi a mudança. E assim, alguns se curam? Sim. Alguns dá para ficar, como é que eu vou dizer, estabilizado por mais tempo? Sim, porque a pessoa está se estabilizando. Então o animalzinho se estabiliza junto. Porque tem gente que liga para mim e fala assim, Débora, eu não estou muito bem hoje. Aí colocar lá o Lulu, né, o nome. Não estava muito bem também. Você pode cuidar de mim e dele? Posso. Né? E o que eu vi assim que foi assim que mexeu muito, a gente acaba mexendo com vidas mais no fim da vida. Não tem um preventivo, vamos dizer assim, né? As pessoas para acupuntura nos procuram mais quando ele já está numa fase mais adiantada de certas condições, né?
Então, o que eu achei legal, que não é tão legal assim, que a gente sabe que às vezes não tem muito tempo ali, né? Então isso facilitou bastante para a pessoa poder ficar mais tranquila com ela mesma e ajudar na passagem desse animalzinho que a gente sabe que está chegando no fim da vida. Então, qualidade de vida e qualidade de morte, né? Para ter uma qualidade de morte, exatamente. Né? Quantas vezes, através dessas terapias, eles sabiam que estava chegando no fim e a pessoa não... A gente nunca está preparado, né, para perder um bichinho. A gente também é responsável aqui, a gente sabe que a gente nunca está preparado. Mas quanto aquilo pode ser mais leve, não precisa ser tão pesado. Então, eu comecei a notar isso, principalmente isso, que as pessoas começaram a se notar mais e ajudou também no tratamento dos animaizinhos, né? Porque ressoa em toda a família ali. Então, tinha um animalzinho, por exemplo, que ela tinha epilepsia. Se as pessoas ali tiveram uma condição que se repetia lá dentro, ela descompensava ali, porque ela não estava bem nela, o animalzinho descompensava junto. Então, tratando os dois juntos, então aquilo se equilibrava. Porque, querendo ou não, o que os bichinhos são? Eles são os termômetros das casas. Eles ditam ali, fulano, lógico que não é com consciência, né? Você está precisando olhar isso aqui em você. Gente, isso é tão importante e é tão sutil. Sutil demais. O veterinário, ele trata a família. E aí a gente vê a molecada ou muitas pessoas entrando na faculdade dizendo: escolhi fazer veterinária porque eu não quero lidar com gente. Cara, esse é o primeiro que está fadado ao fracasso. A frustração, a se estressar. A gente tem uma medicina tratativa, ou seja, uma medicina de tratamento, não é uma medicina de prevenção. Uma medicina de terceiro mundo, a gente não previne nada, a gente cura doença, e vai atrás de remediar o que já está acontecendo. Sim. E olhando dessa forma, a gente consegue fazer uma prevenção. Uma coisa que eu perguntei para a Vivian, eu vou perguntar para você assim: você tem muito proprietário que se culpa por o animal estar doente? Então, se você chega para ele com essa, mais ou menos essa teoria, né, de que a gente tem que tratar todo mundo porque ele somatiza o que você está... Ele somatiza é pegar a mesma doença. É isso que é somatizar. Então, às vezes, o proprietário tem uma gastrite, o tutor, o responsável tem uma gastrite, o cachorrinho também tem uma gastrite. Né? Fica igual. Isso é somatizar, tá? Então, o proprietário se culpa disso? E como que você trata essa ideia de culpa? Mas eu não chego já falando assim, por causa disso eu falo assim, olha, eu falo assim, os animaizinhos, eles estão aqui como termômetro na casa. Eles nos dizem, eles têm um instinto mais aguçado que a gente se perdeu aí nessa loucura da vida, nesse trânsito, nesse corre-corre nosso. E eles não perderam isso. Então eles sentem quando a gente não está bem. Eles sentem que alguma coisa não está legal ali com você. Tanto que eles vêm, às vezes, deitam onde está doendo. Não acontece muito isso? Muitas pessoas nos relatam isso. Aí... Qual que era a pergunta? Que é a culpa? Como que você lida com a culpa? Aí eu chego e falo, essa culpa, né? Eles sentem, aí eu falo assim, eles não é por sua causa. Eles têm a função deles. Então a função deles é a de anjo mesmo, não é por sua culpa. Embora eles não tenham consciência de que eles querem te proteger de algo, ao mesmo tempo é a missão deles aqui no momento. Então tá tudo certo. Eles sinalizam, né? Eles estão só sinalizando aquilo que você precisa olhar em você. É só isso. Não é você que está causando mal para ele. A gente não causa o mal por consciência porque a gente quer. É porque a gente está vibrando ali na mesma sintonia, na mesma energia. Então ele vai sentir. Só você não precisa ficar assim. Eu falo com a pessoa. E o que a gente pode fazer a partir disso? E explica um pouquinho de como que essa técnica principal funciona. Como que você explica ela para as pessoas saberem quem que vai te procurar e o porquê.
Então, assim, você explicou isso para o tutor na família, né? Que o animalzinho é o termômetro na casa, então que ele também precisa ser olhado. O responsável precisa de um olhar. Então, eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. E a partir desse momento, como que você explica o que você vai fazer nele? Aí eu falo, eu tô aqui para atendê-lo assim. Se você quiser, eu tenho uma técnica que é através da energia e remoção de interferências, de emoções que ficam gravadas no nosso inconsciente, nos leva a repetir coisas, a não estar presente em nós mesmos, né? E que eu posso te ajudar, se você quiser, a remover tudo isso e você se enxergar diferente, né? A vida de uma forma menos reativa, de uma forma mais leve e mais presente mesmo em você. Se você quiser, aí eu falo onde que eu atendo, às vezes faço em domicílio mesmo, chego com maca. Então você remove as interferências inconscientes das pessoas? É aquilo que está presente. Por que a gente, às vezes você não se pergunta, por que eu agi dessa forma? Sim. Sim. Sim, consciente. Por que eu estou sendo... Por que eu fiz? Irrita, né? Por que isso me irrita? Por que eu acho que eu não consigo seguir daqui adiante? Porque eu não tenho consciência disso. Mas a partir do momento que me leva para a consciência, não, agora eu me entendi por que eu estou fazendo isso, de repente repetindo algo lá atrás, que foi vivido na minha infância, ou N coisas, e eu não sei, porque aquilo ficou até apagado ali da tua memória, a gente é levado a fazer certas coisas. Por isso que não deve ter o julgamento. Então, como se você fizesse essas coisas inconscientes submergirem ali para um campo mais sutil, onde você consegue limpar depois. Ele consegue limpar. Por que o corpo faz? Eu sofri alguma coisa lá na minha infância. Então, para eu não repetir a mesma coisa, o que eu faço? Eu já sei, eu vou repetir, eu vou repetir a mesma coisa por quê? Porque eu sei que aquilo como é que fala? É comum para mim, é do meu conhecimento. Então, eu já sei como me defender daquilo. Eu já sei como reclamar daquilo. Dá para entender? Não. Sim, sim. Você então, se eu for, eu já me protejo, já sei. Já sei como fazer. São aqueles ciclos que ficam repetindo na nossa vida. Eu já sei. Então, as situações são diferentes, a problemática é a mesma e aquilo passa anos. E fica repetindo. A pessoa patinar e fica no mesmo lugar. Exato. No mesmo lugar. Não, peraí. Agora eu entendi. Eu não preciso me tornar refém daquilo. É isso que a gente ajuda a pessoa. Eu sei que a partir daquilo que foi estabelecido para mim, ou que estabeleceram para mim, em algum lugar da minha vida ali, eu preciso estar fadado àquilo. Não é tirando a dor de ninguém, não é isso. Mas é entender que eu posso ser daqui para frente. O que eu posso ser? E aí você vai trazer resultado para aquela família, não é para o animal. É sensacional. E é legal assim que eles me... Eu queria uma consulta. Hoje é para o bicho, hoje é para mim. E eu fiz constelação familiar também, que falava dessa família multiespécie, que ressoa em um, ressoa no outro. Pelo campo mórfico, que tem até um livro do Rupert Sheldrake, que é uma coisa assim, que ele fala sobre o campo mórfico, onde que a gente está inserido naquilo. Então, se a família ali, a multiespécie, está junta ali, elas estão ressoando na mesma energia, na mesma vibração. Então, a gente acaba mudando a vibração da família. E os bichinhos são espelho. Como eu disse, uma coisa não anula a outra. Não quer dizer que ele não vai receber um tratamento, não vai receber acupuntura, mas quando a gente olha lá do fundo, que é bem mais profundo que aquilo, a gente consegue ir mais na raiz e ajuda a família inteira.
Olha aí. né? É muito mais profundo. Muito mais profundo. Teve gente que me chamou assim, olha, hoje eu entendi que não dá mais para levar o animalzinho, porque ele não merece mais passar por isso, né? Eu tô vendo que ele não tá reagindo e eu criei a coragem, né, de, infelizmente, ter que abreviar a vida desse animal. Você pode vir aqui nos ajudar? Vou lá, ajudo. Aí depois, conversando com a pessoa, falei, foi tão mais tranquilo do que eu imaginava. Não que seja removida a tristeza, Sim. aquele pesar do momento, porque não é fácil. Mas entendimento, é o né? entendimento de que teve a passagem, de tudo que pôde ser feito por ele foi feito, né? E que se ela decidiu isso, que eu não interfiro na decisão de ninguém, Sim. né? A gente não pode fazer isso, não tem esse direito de fazer isso, mas a gente tem que respeitar, né? E ajudar a pessoa a passar por aquilo. O animalzinho foi mais tranquilo. O tutor estava mais tranquilo, o animalzinho foi mais tranquilo. Então a pessoa relata isso, né? E a gente, como veterinária, por mais que não mexa com energia, a gente se coloca muito na posição de salvador das coisas. A gente acha que a gente tem que salvar a tudo e a todos, ao burnout, voltando. E isso tem tudo a ver com o seu conhecimento. Por que eu acho isso, né? Por que isso desperta dentro de mim? Qual é a, né? Por que eu estou sentindo isso? As pessoas se questionam um pouco, eu acho. As pessoas se olham um pouco. Se olham. Né? E a partir do momento que você começa a ter essa outra visão familiar, né? Você começa a fazer isso. Nossa, beleza, eu estou sentindo dó, muita dó desse animal. Por que eu estou sentindo isso? O que está ressoando em mim? Ou eu tô muito apegada. A gente já aconteceu isso com o Tobias mesmo, né? A gente era muito mais apegado ao Tobias e aí não deixava ele ir. Isso, é isso. A gente segurava ele tava ali naquele momento de fazer a passagem e a gente segurando ele, né? Por quê? O que tava pegando em mim aqui dentro, que eu tava, né, segurando aquele animalzinho, já que eu sabia que tinha que ser fluido, né? Isso que vai a muito vida mais a fundo, feminina. isso aí vai até pela própria escolha da profissão das pessoas, né? Isso é enraizado. Porque a gente realmente tem essa síndrome de ou salvador, eu tenho que salvar tudo. Tem que resolver tudo. Exato. A acupuntura tem que resolver tudo, porque eu estudei, eu vi que dava. Não, a gente tem que sair dessa ilusão. Tudo tá como tem que ser e a gente tem que dar o melhor de si. Ponto. Né? E essa autocobrança também, com todas essas terapias que eu fui fazendo ao decorrer desses anos, o quanto eu me cobro menos agora. Né? E colocar no campo de dó, a gente impossibilita de fazer as coisas. Eu estou impossibilitando de fazer as coisas. Então, não é isso. E hoje o animalzinho, ele é visto como um integrante da família. Ele faz parte da família. Ele é um integrante, ele é tão importante quanto um ente querido ali. Então a gente tem, como veterinário, a gente tem que ter essa visão. Que ele faz parte. Né? Eu encontrei um dia com uma das nossas professoras de análise laboratoriais, análises. Ela mora perto de casa. De vez em quando a gente se encontra. E daí ela falou, Débora, acho que eu nem podia falar o nome dela aqui, né? Depois corta. A gente corta, né, filha? Corta. Então eu encontrei eu encontrei com uma professora e ela falou, Débora, é tão diferente agora, porque esse sentimento, esse olhar diferente que tinha, muitos veterinários agora não têm, os estudantes. Ele vai ser sacrificado? Tá, ele vai ser sacrificado. Eu vou desligar o alarme, que ele não vai parar. Peraí, Fê. Ele vai ter que cortar muitas coisas, eu vou te dar trabalho, hein, Fernando? Mas eles perderam esse
esse contato, assim, né? Ah, vai ser sacrificado. Ah, vai ser sacrificado. Não, olha por aquilo. A gente tem que colocar o sentimento nas coisas. Não, e eu acho que, além do sentimento, o respeito. Porque, assim, por mais que para você aquilo aconteça, sei lá, 2, 3 vezes por semana, às vezes mais, né, aconteça e acaba virando ali, né, dentro da rotina, mas para aquele tutor, né, para aquele responsável não é, aquele animal é único. Então, essa visão, acho que eu também acho que deveria ter. Não poderia ser assim, é mais um. Mas não, Né? não é. Eu acho que cada ser ali que você pede, né, que faz a passagem, a gente deveria ter mais respeito. Com Peraí, mas certeza. eu acho que isso é uma visão, mais uma vez, é um olhar para dentro. Então, o que eu quero dizer? Hoje a gente tem muitos problemas, e eu não me excluo disso, de pessoas que não sabem dizer não, que não sabem colocar limites e não sabem pôr regras. Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês atendem domicílio. Então é fácil ter esse tempo e esse olhar direcionado porque vocês só estão com aquilo na frente. Agora eu fico me pondo no lugar da pessoa que está numa clínica, num hospital, que na recepção tem um paciente que vai tomar vacina, o outro que está para receber um pré-operatório, o outro que está indo receber um pós-operatório, o outro que está internado e também tem aquele que vai ser feito eutanásia. Sim, E aí, não precisa demandar tempo para você ter respeito. Isso entra no automático. Não. Não precisa demorar tempo. Mas o que eu quero dizer é que entra no automático de ter tarefas a realizar que ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem que estar feliz dando aquela primeira vacina no filhote, ele tem uma eutanásia para fazer. Sim. Então, as emoções do veterinário pela falta de planejamento e organização, de um horário de atendimento, de uma priorização de atendimento, de uma sala específica, de um horário organizado para aquilo, isso mexe com as emoções, que é uma montanha-russa, né? Um olhar diferente. Eu não sei se você lembra de quando o Tobias faleceu, né? Ele estava com a doutora Vanessa, que eu vou falar o nome dela porque é amigona, eu adoro ela. E ela veio, ele faleceu, a gente levou, né, ele estava, quando chegamos na clínica a gente estava aguentando mais, porque ele não ia embora, e ele estava convulsionando. E já estava partindo, a gente sabe que ele estava partindo, mas a gente chegou com ele convulsionando, e aí ela pegou, e aí tentou pegar a veia dele e tudo, e ele acabou parando. Então ela estava tentando fazer, ele acabou parando. Aí ela pegou, colocou no som e falou assim, olha, eu sinto muito por vocês, eu vou deixar ele aqui com vocês, vou fechar aqui a sala um pouquinho, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem aqui para se despedir deles, e se vocês precisarem de mim, eu tô aqui do lado. Perfeito, tá, é isso. E aí saiu, né, olhou pra gente, pegou, força, saiu. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi bacana. Foi bacana. Ela viu que a gente estava ali. Teve uma empatia com você. Teve uma empatia, viu que a gente estava em sofrimento, né, que a gente estava sofrendo diferente, por exemplo, daquela situação que a gente foi do Bruce. O Bruce faleceu em casa, era outro cachorrinho, faleceu antes do Tobias. E faleceu de uma maneira muito gostosa. Esse faleceu. A gente sabia que ele estava indo no final, né, toda a parte energética. A gente ficou ao redor dele, fez uma oração, o Tobias veio, né? Então, ele morreu em casa, beleza. A gente colocou ele numa caixinha, porque ele era bem pequenininho, uma caixinha de sapato, e levamos para uma clínica veterinária, né? E aí, nessa clínica, a gente ia deixar o corpinho lá, né? A gente não tinha colocado ainda cemitério, ela nem tinha, eu acho que naquela época, não, enfim. A gente levou lá pra deixar o corpinho. E o jeito que... Olha, ela não falou absolutamente nada, veterinária. Nada. Absolutamente nada. Mas o jeito que ela pegou a caixa... Você me contou. Eu falei pra você? O jeito que ela pegou a caixa... Pega lá o negocinho. Vou assim, ela pegou assim. Ah, sim. Abriu a caixa, olhou. Ela abriu, olhou. Ah, tá, não, tudo bem. Só faltou por debaixo do braço. Gente... Mas eu saí de lá, mas eu chorei. Por quê? Porque é o jeito. Porque aquilo ali, pra mim, era uma das coisas mais importantes. Era o meu filho. Era uma clínica que a gente trabalhava há mais de 15 anos, os dois. Essa veterinária trabalhava com a gente há mais de 10 anos. E assim, é o jeito. Então, assim, tenha respeito pelo outro. Né? Porque pra você, aquele é só mais um animalzinho. Mas pro outro, é tudo ali. Ele tá chateado, ele tá...
Então, é só a maneira. Não precisa É ter um tempo. postura. É a maneira, a postura, o É jeito. Não precisa ter postura. um tempo. É a maneira, a postura, o Postura. jeito, tudo. O jeito de falar, a palavra. Isso pode construir ou destruir uma palavra, né? Pode construir ou destruir. É a postura perante aquilo, porque foi uma vida com vocês ali, que participou de uma mudança, do nascimento do filho, da gravidez, né? Teve uma história por trás daquilo, né? Então, a gente tem que ter essa empatia mesmo, né? Pelas pessoas. E os colegas deveriam também receber esse olhar. E esse olhar para dentro deles também, né? Porque, ao mesmo tempo, eu entendi que o Flávio quis dizer, não é fácil para eles estarem administrando várias coisas ao mesmo tempo. Emoções. Porque vai do 8 ao 80, né? Eu tô aqui vendo, sei lá, fazendo a cesárea de um bichinho, dos filhotinhos que estão nascendo, vida, e na outra sala tá fazendo uma eutanásia de outro, e não é fácil. Não é fácil. Eu nunca vou esquecer na faculdade, que eu não sei como é que tá agora, mas na aula de cirurgia, que a gente fez a cirurgia na cachorrinha, e a gente teve que dar a injeção para fazer a eutanásia, né? Eu fui, e ninguém estava com coragem, eu peguei, rezei e fui, né? E a lágrima, eu fiquei uma semana sem dormir por causa da lágrima do bichinho escorrendo Eu nunca tirei imagem daquele olhar daquela cachorrinha da minha cabeça, né? Então, você imagine você fazendo isso, tendo que fazer, né? Não só isso, mas de repente chegar com alguém que não esteja disposto a fazer algo pelo animalzinho que a gente sabe que daria para fazer mais, mas não pode, por vários motivos que a gente também não pode julgar, ou porque a pessoa não quer, ou porque a pessoa não tem aquele poder aquisitivo para fazer naquele momento, ela pode ir até ali, e isso é muito frustrante. Então, por isso que eu acho que tinha que trabalhar muito a mente, todas essas emoções, né? Isso é imprescindível, e eu falo que o clínico é que pega... Eu acho que o clínico, o veterinário que fica lá na frente de tudo isso... cara a cara ali. No cara a cara, é o que mais tem sobrecarga com disso. Certeza. Sobrecarga emocional. Mas devia estar preparado nesse sentido. E são os que menos estão. E tinha que ter um embasamento, né? Na faculdade de medicina, eu acho que até tem a medicina humana. Eu acho que tem, porque eu atendo uma cachorrinha e a família ali, que elas me relataram isso. Mas, ao mesmo tempo, elas me disseram também que nem todo mundo está interessado. Não é todo mundo que sabe da importância disso. Entendeu? Não é todo mundo que está aberto para esse tipo de coisas mais profundas. Porque para eu ajudar, como eu falei, eu tenho que me olhar e às vezes eu não estou disposta a fazer isso. Sim. É igual quando a gente foi ter o parto do Derek, que eles falam de hoje em dia de parto humanizado, né? E a humanização, eles explicavam pra gente que essa humanização que eles falam é o respeito ao paciente, ao tempo do paciente, ao que o paciente quer realmente, a ouvir o outro. Isso. Essa humanização vai do que eu me proponho a ouvir o outro e não só fazer maquinalmente as técnicas e as práticas que eu aprendi na faculdade. Sim, a gente não é parar e mecânico. ouvir. Tudo bem, paciente, e aí, o que você quer agora? Eu tenho esse caminho, você quer ir para qual? Olha que loucura, né? Você tem que fazer toda uma gestão para as pessoas entenderem que tem que tratar o outro com respeito. É uma loucura, né? Então é isso, é muito mais profundo que os colegas, né, vendo isso, eles possam de repente se interessar um pouco por procurar isso, quem quer que seja, um livro, uma leitura, né, alguém que possa ajudá-los, e que as faculdades tenham essa consciência, né, de que a gente precisa se olhar para poder ajudar o próximo, né? Uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, meu avô paterno, quando eu passei na faculdade de veterinária, ele me disse assim: filha, quando você for médica, você escuta, foi o que você falou, escuta o que falava o dono naquela época, o dono do animalzinho está trazendo para você, e olha no olho dele. Não baixa a cabeça e escuta o que ele tem para dizer. Então aquilo ficou gravado na minha, assim, dentro de mim, que até me emociona, né? Porque
a gente precisa ter esse olhar, esse respeito. E só que a gente consegue olhar o outro quando a gente se olha. E muitas vezes a gente não está se olhando como deveria. Então, como que eu vou ouvir outra pessoa? Exato. Né? Então, assim, eu desejo, né, que quem estiver aberto, que vá procurar, vá ler um livro. Tá? Hoje em dia tem muita coisa, muita leitura. Procure alguém que possa te ajudar, se olhe, né, para você estar melhor ali para servir o outro. Não só na veterinária, mas em qualquer profissão, porque a gente está ali para servir. Para servir. Né? É isso. E que a gente possa fazer isso. Né? A gente sempre nos podcasts aqui pede para você deixar algumas dicas, mas eu sei que você acha que não vai nem precisar. Dica de livro eu dou, né? Tem o do... Pode dar? Pode falar? Pode. Quebrando o hábito de ser você mesmo, né? Do Joe Dispenza. Eu acho legal para começar uma leitura. O Poder do Agora. A coragem de ser imperfeito, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo perfeito, que a gente não pode errar em nada. Ai, meu Deus! Né? Com a responsabilidade que a gente tem perante as coisas, as pessoas, os animais. Então a gente saber, não, eu posso errar sim, não por displicência, porque eu não quis, Na né? verdade, muito além dessa frase, eu posso e vou errar. E vou aprender com isso, mas não fazer a mesma coisa se eu aprendi. Porque a gente só aprende quando a gente não repete, né? Exato. Não repete aquilo. Aprender. Olhar por que aconteceu aquilo, aprender. Mas assim, é fatal que você vai errar, precisa dos problemas pra gente crescer, né? É isso. Não precisa dos problemas, mas como a gente tem entender que os obstáculos fazem parte, os desafios fazem parte, e o como eu posso lidar com aquilo, nos acolhendo, tá? Eu estou triste, estou revoltado, estou com raiva daquela situação, não gostei, estou frustrado, tá? O que quer me dizer isso? Aprender a se acolher. Não gostei o que tal responsável pegou e falou para mim, mas por quê? Né? E a gente não tem nem tempo, como você mesma disse, de se fazer esses questionamentos, se questionar, né? Aí, tá vendo? Já vi outra pessoa que não sei o que, quer ver que vai ser... Quer ver que vai fazer a mesma coisa? Quer ver que vai fazer a mesma coisa? E vai! Porque você não aprendeu com aquilo ainda, então vai repetir. Vai repetir. E isso é para tudo na vida. Né? É para tudo na vida. Então, assim, que... Gente, a gente indica muito a doutora Débora, porque ela tratou a nossa família, me tratou o Flávio. Continua tratando. Né? E, então, por isso que eu insisti para que ela falasse da terapia. É maravilhoso, a gente precisa disso, precisa se olhar, né? Precisa se avaliar, se autoavaliar a vida inteira. Né? A gente está em transformação a vida inteira. A gente vai pedir pro Fernando deixar aqui o Instagram dela, mas ela é bem low profile, então vai ser só uma referência de acesso. Que ela responde. Eu respondo sim. Débora, obrigada por tudo, viu? A gente vai continuar o nosso papo aqui, mas a gente... Foi um prazerzaço ter ela aqui no nosso podcast. Prazer foi meu, gente. Obrigada, obrigada, bom, agradeço muito. Ótimo, adoramos receber você aqui. Eu também, adoro vocês dois. Vocês sabem que vocês estão no meu coração, né? Nossa. E muito bom ter vocês na minha vida. E é isso, obrigada pessoal. pela oportunidade. É isso. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem aqui quem vocês gostariam de estar no nosso podcast. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.